Olá! Nós do Colégio Carlos Drummond de Andrade entendemos que a excelência e o bem-estar coletivo devem sempre ser valorizados e a prática do bem deve ser cultivada em nosso dia a dia. Queremos contribuir para um mundo melhor através da valorização de nossas qualidades positivas e de nossas virtudes. Vamos falar sobre virtudes em alguns vídeos. E para começar a falar das virtudes, decidimos abordar o tema tolerância, abordando também a intolerância, algo muito presente em nosso dia a dia. Vamos trabalhar as competências socioemocionais, que incluem um conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, se relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida como autoconhecimento, colaboração e resolução de problemas, sempre pensando antes de agir e reagir. Mas por que falarmos também sobre intolerância? Atualmente a intolerância surge cada vez mais forte quando falamos e nos posicionamos, por exemplo, em relação à política, torcida, religião, cultura ou sobre opção sexual. Acaba-se muitas vezes por se esquecer que cada pessoa pode fazer as escolhas que melhor lhe convier. A intolerância caminha junto com a opressão. Historicamente, podemos mencionar alguns exemplos tristes de intolerância, como o Holocausto, a Inquisição e a escravidão. As redes sociais e a tecnologia que fazem com que a nossa comunicação seja mais rápida e democrática estão sendo utilizadas para propagar a intolerância e promover a discórdia. Não se pode mais emitir opiniões sem que elas sejam alvo dessa mesma intolerância que leva as pessoas a criticarem e darem opiniões diferentes ou contrárias às suas. No Facebook, ao mesmo tempo que vemos fotos de pessoas felizes, bonitas e realizadas, encontramos notícias que podem ser mentiras, as famosas fake news. E vemos críticas ferrenhas e desrespeitosas à opinião do outro. Precisamos trabalhar a tolerância em nós, porque cada vez mais as pessoas têm dificuldade em reconhecer as diferenças e opiniões contrárias. Tolerância é simplesmente acolher o outro da forma que ele é. Isso não significa que você deva concordar com algo, mas que aceite o jeito de ser ou pensar do outro, sem querer mudar sua opinião. Precisamos respeitar escolhas e opiniões. Nossos filhos devem aprender o valor e o significado da tolerância em suas vidas. Isso significa entender quando não são escolhidos para uma determinada atividade na escola, ou se o seu time perder, ou se, na opinião dos pais, sua apresentação não foi tão boa quanto poderia. Muitas vezes, insistimos em achar que algo tem que ser da forma que queremos. É natural o questionamento. Mas será que é bom questionarmos só por questionar, criticar só pelo fato de criticar, falar mal sem medir as consequências desse ato? Não seria melhor e até mais inteligente ouvir, refletir e, quem sabe, até pesquisar antes de emitir uma opinião? Sabemos que existem pessoas que sabem ou têm mais experiência que nós e que, acima de tudo, têm a função de nos orientar e que podem decidir melhor que nós. Não parece ser bem mais razoável confiarmos, por exemplo, na escola e em nossos pais, ao invés de sermos tão críticos e intolerantes, muitas vezes com ambos? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Nossos filhos, muitas vezes, acreditamos que estamos protegendo-os de algumas situações, evitando assim que se frustrem. Mas não podemos esquecer que a frustração faz parte do nosso crescimento e do nosso aprendizado humano. Não podemos permitir que a nossa intolerância venha a evitar que nossos filhos se frustrem, deixando de evoluírem também emocionalmente. Muitas vezes, eles precisam, por exemplo, ouvir um não. Às vezes, ao se querer impor ao outro apenas a própria vontade e opinião,
isso é colocado de uma maneira tão ameaçadora que acaba passando uma ideia de ódio e intolerância. E esse ódio acaba se propagando em uma escala muito maior através da internet, Facebook ou WhatsApp. Falar o que se pensa nas redes sociais sem antes refletir a respeito pode ocasionar problemas que não podemos medir as consequências. Muitas vezes, de uma forma gratuita, sem a mínima necessidade, acaba se promovendo a intolerância e a discórdia. Uma fofoca, um fato relatado de maneira distorcida, uma mentira, tudo isso pode levar uma pessoa a se expor e muitas vezes ela acaba se expondo sem querer e expõe a sua própria família. Eu sempre recomendo às pessoas a usarem o triplo filtro de Sócrates: o verdadeiro, o bom e o útil. Afinal, se o que me dissesses não for para o bem, para o bom e muito menos verdadeiro para mim, para que dizer-me? A violência é estimulada ao cometermos atos de intolerância. É necessário e se faz urgente introduzirmos a cultura da paz em nossas vidas e em nossa prática diária. O que você está fazendo da sua vida? A vida é muito curta para sermos medíocres em nossas opiniões e em nossas ações. Por exemplo, não precisamos ser mal-educados ou agressivos para defendermos a quem amamos. Podemos ser educados ao emitirmos a nossa opinião. Lembre-se que a decisão final sobre suas ações e decisões é sempre sua. E com diálogo, resolvemos melhor as coisas, sem magoarmos ou ofendermos o outro. Isso é totalmente desnecessário. Promover a tolerância e as virtudes é como plantar um carvalho. Com certeza não veremos seu crescimento, mas alguém verá essa árvore maravilhosa. Assim como a paz, o respeito e a aceitação que advém da tolerância. Que sejamos intolerantes apenas em relação à fome e aos maus tratos às mulheres, às crianças e aos refugiados. Que haja intolerância apenas às coisas que ceifem os direitos humanos e que acabem com a paz, o amor e o respeito entre as pessoas. Enfim, essa mensagem de tolerância também passamos aos nossos colaboradores para que eles se dediquem aos nossos alunos a cada dia mais, ouvindo e pensando antes de agir, sendo tolerantes. Assim se tornarão pessoas cada vez melhores. Essa prática demanda treino e envolvimento de todos no processo. Erros podem ocorrer durante essa caminhada, mas faremos sempre o nosso melhor para que isso não ocorra. Mas caso ocorra, saiba que humildemente estamos aqui para repará-los e pedimos desculpas. Isso também é ser tolerante. Que essa mensagem lhe traga boas reflexões, pois se todos nós fizermos o nosso melhor em nosso dia a dia, sendo tolerantes e pensando antes de agir ou reagirmos, nos tornaremos pessoas melhores e poderemos assim construir um mundo melhor. Eu, a professora Jo e toda a equipe desejamos que a tolerância seja cada vez mais presente em nossas vidas e em sua vida. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo.